Parabéns! Se isso chegou até você é porque você talvez esteja exatamente no lugar certo ou no momento certo. Talvez você nem saiba por que começou a assistir isso. Talvez só estava passando uns vídeos no YouTube ou procurando alguma coisa para preencher um vazio que você não sabe explicar, não é mesmo? Mas fica aqui comigo por alguns minutos, sem pressa, sem distração, só isso. Você já percebeu como algumas pessoas têm medo de fracassar, enquanto outras têm medo de algo muito mais silencioso? Aquele medo de um dia olhar para trás e pensar, eu poderia ter sido mais. Tipo, mais disciplinado, mais focado, até mesmo mais corajoso. Mas mesmo assim, não foram. Esse tipo de medo, ele não grita, ele não vai chegar e te amedrontar para toda uma vida. Mas ele apenas vai deixar a vida passar. Desde cedo a gente cresce ouvindo aquela palavra estranha, potencial. Você tem potencial, você pode ir longe, você é capaz. Muitas pessoas te falam isso, mas ninguém te ensina o que fazer com isso. E muito menos o que acontece quando você ignora isso por tempo demais. Porque o potencial não é algo visível, não é um boneco que você brinca quando você é criança. Ele não aparece em números, não faz barulho, não avisa quando está indo embora. Ele simplesmente vai sendo trocado. Mas por que ele vai sendo trocado? Porque ele é trocado por conforto, por distração, por aqueles 15 segundos de um vídeo de TikTok. Ele é trocado por pequenas decisões que parecem inofensivas, tipo um depois eu faço, hoje não dá, ou então até mesmo um amanhã eu começo. E quando você percebe, você não perdeu tudo de uma vez. Você só não construiu. A gente costuma chamar procrastinação de preguiça, mas na maioria das vezes não é exatamente isso. É apenas um desconforto. É o medo de não ser bom o suficiente. É medo de começar e descobrir que não é tão fácil quanto parecia. Então a sua mente cria um acordo silencioso, tipo um depois eu faço. E isso parece inofensivo, mas o problema é que o tempo não volta. Ele não negocia, ele não espera, não pausa, ele só passa. E aos poucos, você não percebe que está parado. Você percebe que está ficando para trás. Mas isso acontece porque você nem saiu do lugar. Bom, eu ainda sou jovem e talvez isso torne tudo mais estranho ainda de pensar. Mas existe uma pergunta que volta sempre à minha cabeça e que eu quero que você reflita. Quem eu poderia me tornar se eu realmente levasse minha vida a sério? Não por um dia, não por motivação, mas por consistência, por tempo suficiente para mudar algo de verdade. Porque existe uma diferença enorme entre tentar e falhar e nunca tentar de verdade. E o pior tipo de arrependimento não é o fracasso, é nunca saber. Bom, um certo dia vendo Netflix, eu assisti um filme chamado Gênio Indomável. Talvez você não conheça ou talvez conheça. Nele existe um garoto com inteligência fora do comum. Tipo, o cara é muito inteligente. Alguém que poderia facilmente, sei lá, virar um professor numa escola renomada, um advogado. Ele poderia mudar a própria vida muito fácil. Mas ele passa grande parte dela fugindo disso. Não por incapacidade, obviamente, mas porque crescer também significa responsabilidade. Significa que você tem que ter uma escolha. Significa não ter mais desculpas. E talvez isso parece mais comum, né? Porque enquanto você não tenta de verdade, ainda existe aquela saída confortável. Mas quando você tenta, tudo fica real. Bom, eu queria terminar esse vídeo com uma resposta simples, mas infelizmente não existe uma. Pelo menos não uma que não exige mudança. Porque no fim isso nunca foi sobre motivação. Sempre foi sobre escolha. Pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. E talvez amadurecer seja isso. Não deixar de sentir o medo, mas parar de obedecer ele. Porque existe uma diferença enorme entre não alcançar todo o seu potencial e desistir dele sem nem perceber. Talvez ainda haja tempo, mas lembra que o tempo não volta.